e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 1/10. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. 21. Voltou Eliseu e seguira Elias, tomou as juntas de bois e a os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer sobre o chamado de Eliseu. Elias, como nós sabemos, um grande profeta, um grande homem de Deus, um homem a qual enfrentou Acabe e Jezabel contra as suas idolatrias. Ali nós vemos que Elias é um grande homem, um grande servo de Deus, obediente à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. E nós sabemos que quando ele está passando, aleluia, ele vai ver, vai chamar Eliseu. E sobre Eliseu ele joga a capa dele. É o chamado. Aí o Senhor ministrou sobre algo no meu coração, em observação sobre aquilo que nós acabamos de ler, que o chamado te faz abrir mão daquilo que muitas das vezes para você é prioridade. O Senhor falou fortemente ao meu coração que tem muitas pessoas que se colocam nas suas coisas naturais do dia a dia como prioridades. Mas o Senhor ministrou ao meu coração que muitas das vezes você vai ter que abrir mão das suas prioridades, a qual você colocou como prioridade, para servir ao Senhor. Observamos que Eliseu estava lavrando a terra, ou seja, trabalhando. E quando Elias chega, ele chama Eliseu para servir ao Senhor. E observamos que de imediatamente ele larga o trabalho, ele larga a sua tarefa, ele larga a sua prioridade naquele momento. Entenda que muitas das vezes o Senhor está dizendo ao meu coração e ao teu coração: tem prioridades que você vai começar a abrir a mão, para que o teu chamado comece a crescer, para que o teu chamado comece a se desenvolver. Entenda que o Senhor não está dizendo para você: larga o teu emprego. Não. Deus não quer um povo desempregado, não é isso. Entenda que tem muitas coisas que ao nosso ver é prioridade, mas aos olhos de Deus não tem necessidade de nós colocarmos como prioridade. A prioridade, a partir do momento como nós falamos que nós servimos ao Senhor, que nós somos servos do Senhor, nós devemos ser obedientes à voz do Espírito Santo e à obra do Senhor. Por quê? Porque o que nós buscamos não é coisas da terra, não. Nós buscamos algo do céu. Quando nós falamos, aleluia, em Mateus capítulo 6, de versículo 33, que diz: buscai em primeiro lugar, aleluia, as coisas dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Entenda? Tem algo que você fala: se eu parar de fazer isso, vai me fazer falta. Não vai. Porque nós servimos a um Deus, a qual Ele é dono do ouro, o dono da prata. Nós servimos um Deus, a qual Ele sustenta você de pé todos os dias. Nós servimos um Deus, a qual pode mover os céus ao teu favor. Nós servimos um Deus, a qual Ele fez parar o relógio de Agás, aleluia, por causa de um servo. Entenda, talvez você fala: mas se eu parar de fazer isso, vai me prejudicar. Não, são coisas que precisamos entender na nossa vida, que a prioridade na nossa vida hoje, em primeiro lugar, é servir ao nosso Deus. Aí
lermos algumas palavras, quando nós levamos em Lucas capítulo 19, nós vamos ver a qual Jesus está numa cidade, e um homem de pequena estatura, ele ouve que Jesus estava lá. Quem é este homem? Ele é maioral, ele é chefe dos publicanos, ele é cobrador de impostos, nada mais e nada menos que Zaqueu, um homem a qual vivia às custas de cobrar imposto do povo, um homem a qual ele vivia, aleluia, colocando impostos a mais, ou seja, ele se auto-beneficiava por cobrar impostos. Aí dentro, Jesus chegou. Este homem coloca no coração, desperta algo. O que? A curiosidade de conhecer Jesus. Porque muitas das vezes nós ouvimos falar Jesus, nós ouvimos falar que Jesus está na casa, nós ouvimos falar que Jesus pode mudar a tua vida, mas não é despertado dentro de nós a conhecer no profundo. Entenda que Deus está dizendo aos nossos corações: Zaqueu colocou em teu coração em conhecer quem era Jesus. Mas como a palavra de Deus vai nos dizer que Zaqueu era de pequena estatura, ele não conseguia enxergar. Por quê? Por causa da multidão. A multidão impedia, a multidão não deixava Zaqueu ver quem era Jesus. Mas entenda que a multidão não parou Zaqueu, a multidão não parou aquilo que foi despertado dentro dele. Ele dá um jeito, ele tem alguns recursos, qual que é? Aleluia, se mover. Pois então a palavra de Deus vai nos dizer que ele sobe em uma figueira brava. E quando ele sobe, Jesus está passando, ele simplesmente para. Ele para, olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa. Entendemos que Jesus, ele vê, aleluia, aqueles que estão com intenção, estão dispostos a ver e a conhecer. Quando Jesus faz esse convite a ele para descer depressa, observamos que a palavra de Deus vai nos dizer que Zaqueu, ele desce com alegria. Ou seja, é algo de extrema importância. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir da tua casa. E esse homem Zaqueu, ele desce depressa com alegria em seu rosto. E quando Jesus chega até a casa de Zaqueu, ele vai dizer que ele vai devolver aquilo que ele pegou. E a palavra de Deus ainda vai nos dizer que se ele defraudou alguém, ele vai restituir 4 vezes mais. E quando Zaqueu fala dessa maneira, Zaqueu ali mostra algo para Jesus. O que? A libertação daquilo que prendia. Observe que Jesus simplesmente vai dizer: hoje houve salvação nesta casa. Quando nós falamos em Marcos capítulo 10, de versículo 17, vai falar sobre o jovem rico, a qual chega para Jesus e fala: mestre, o que falta para mim herdar o reino dos céus? Simplesmente Jesus vai dizer os detalhes. E ele fala: pois então eu já faço tudo isso desde pequeno. Entenda que a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus vai simplesmente falar: vende tudo e dá aos pobres e siga-me. Observando que quando Jesus falou: vende tudo, dá aos pobres e siga-me, ele se entristece, se chateia, sai frustrado. A diferença entre Zaqueu e este jovem rico é que Zaqueu não ficou preso aos bens materiais, mas aquele jovem rico, ele ainda estava preso aos bens materiais. A pergunta para mim e para você, a qual nós lemos aqui sobre o chamado de Eliseu, a qual um homem a qual estava lavrando a sua terra com os bois, ele de imediatamente ele parou para seguir um servo de Deus.
A palavra a qual o Senhor ministra aos nossos corações nessa noite, nessa abertura, será que você ainda está preso aos bens materiais sobre esta face dessa terra? Ou será que você, aleluias, não está mais preso às fortunas, às riquezas sobre esta face dessa terra? A palavra do Senhor vai nos mostrar em 2 Reis, capítulo 2, que quando Elias, ele vai ser tomado, vai ser arrebatado por Deus, observa que Eliseu, ele simplesmente pede algo. Ele pede a porção dobrada do teu espírito. E observamos que dura é esta coisa que me pediste. Simplesmente Elias vai dizer: se tu me ver ser tomado, você vai receber. Mas se você não ver, não vai receber. Quando carros de fogo, cavalos de fogo descem para arrebatar Elias, ele vai enxergar e vai ver Elias sendo arrebatado. E nós observamos que a capa de Elias, ela cai, e Eliseu, ele simplesmente a pega, e ali ele recebe a sua porção dobrada. Ou seja, do que adianta nós continuarmos com aquilo que nos prende, que aquilo que nos deixa travado? Do que adianta ficar numa vida de acomodismo? Para mim está bom. O Senhor está ministrando ao meu coração que Ele tem algo a mais para mim e para a tua vida. Entenda que o Senhor está dizendo: talvez o teu ministério precisa crescer muito mais. Talvez não, é com toda certeza e com toda clareza que nós precisamos crescer o nosso ministério para aquilo que nós somos chamados. Entenda que o teu ministério precisa crescer. Não estou falando o tempo, não. O teu ministério é o teu chamado, irmão. O teu ministério que eu estou dizendo é o teu chamado. Talvez uma coisa que eu vou dizer com toda clareza: se Deus falar para você viajar, sair, fazer a obra do Senhor, o ide aí fora, irmão, você vai ter que obedecer. Não, mas eu vou ficar ali com os irmãos, vou ficar com o pastor, vou ficar ali com a missionária, vou ficar com o povo. Irmão, não seja desse jeito não. Nós estamos aqui para formar membros, nós estamos aqui para formar verdadeiros homens e mulheres de Deus, a qual sai aí fora, pregar o evangelho, fazer a vontade de Deus. Você não tem que ficar num quadrado preso, não. Você tem que fazer o id do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Eliseu fez muito mais do que Elias. E aí? Será que se Eliseu ficasse preso ao seu trabalho, às suas tarefas, ele tinha recebido a porção dobrada? Será que ele seria reconhecido? Não, é óbvio que não. Talvez Deus tenha chamado a você para ir explorar este mundo aí fora e pregar o evangelho, irmão. Vou falar aquilo que Deus ministrou no meu coração. Pregar o evangelho do arrependei-vos. São poucos que querem. Pregar o evangelho de convertei-vos. São poucos que querem. Por quê? Porque traz cara feia, traz biquinho, traz inimizade aí fora. Mas entenda uma coisa: nós não estamos sobre esta face dessa terra para agradar homem nenhum. Nós estamos sobre esta face dessa terra para pregar o evangelho verdadeiro, um evangelho a qual liberta, um evangelho, aleluia, a qual transforma, a qual renova, a qual dá situações diferentes daquilo que você imaginava. Aí a pergunta é: será que você tem ouvido a voz de Deus para o teu chamado? Ou será que você fala: não, eu vou continuar aqui? Tem mais. O Senhor falou fortemente ao meu coração: tem muitos que só fazem a obra de Deus quando não mexe na sua programação. Ou seja, eu tenho uma rotina, mas para mim fazer não pode mexer na minha rotina. Eu tenho as minhas tarefas,
Para mim fazer, não pode mexer nas minhas tarefas. Entenda que o Senhor está dizendo aos nossos corações: ei, a obra de Deus não depende das suas tarefas, depende da tua coragem, da tua determinação. Entenda que o Senhor falou fortemente ao meu coração. Por quê? Porque tem pessoas que têm um chamado grande para evangelizar, para transformar pessoas, vidas aí fora, dependendo de você, e você sendo preso com as suas tarefas. Entenda que nós não devemos ser presos pelas nossas tarefas. Tem dia que você vai ter que abrir mão das suas tarefas. Assim é comigo também. A gente programa, mas quem conduz os nossos passos é Deus. E se eu falo que eu sou servo de Deus, eu tenho que ser um servo obediente. Não adianta falar, dizer eu sou servo de Deus, mas não obedecer. Não adianta nada eu falar: Senhor, eis-me aqui, mas quando o Senhor fala vai, você fala não posso. E aí? Estamos vivendo e pregando uma hipocrisia. Não adianta. O Senhor vai mexer em estrutura, em programações, em planejamentos. Será que você está disposto a ouvir e a servir a esse Deus verdadeiramente? Será que nós podemos bater no peito e falar: eu sirvo ao Senhor verdadeiramente? Será que eu e você, aleluias, quando o Senhor nos chamar, mesmo que eu tenha programado algo no meu dia, eu vou ter coragem e determinação de abrir a mão daquela programação a qual eu programei? Mas o Senhor que conduz os meus passos, irmão, é o Senhor que conduz os seus passos. Não adianta nada nós pregarmos, falar: Senhor, eis-me aqui. Repito novamente. Por quê? Porque estamos vivendo uma vida de hipocrisia. E se isso não for mudado, o teu ministério não vai crescer. Se isso não for mudado, pode ter certeza de uma coisa: você não está fazendo o ID do Senhor. Você simplesmente está fazendo aquilo que está no seu alcance. Entenda? Para viver um evangelho, tem que abrir mão de muitas coisas na tua vida. Dói. Dói. É fácil dizer? Não é fácil dizer. Mas se eu não falo, eu pago o preço. O Senhor vai me acordar e falar: covarde. Ah não, do bilhão, tá aí. E não serei chamado de covarde, porque o Senhor nos levantou, aleluia, como homens de Deus para pregar o evangelho. Doa quem doer. Lembra quando João Batista, até mesmo Jesus, falava raça de víbora? Mas isso para mim e para você é uma palavra a qual vai nos dizer: covarde. Pregar o evangelho vai doer muito. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro vai contra aquilo que você muitas das vezes almeja. Pregar o evangelho duro vai tirar você da zona de conforto. Pregar o evangelho verdadeiro vai tirar você da zona de conforto a qual está aprendendo o teu ministério, o teu chamado. Isso nós precisamos entender, algo que o Senhor está dizendo nessa noite. Eu falei: Senhor, eu preciso ser movido pelo teu Espírito Santo. Não pelo aquilo que eu quero pregar, não pelo aquilo que eu quero viver, mas sim pelo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. O Senhor me chamou desse mundo, de dentro de um bar onde eu bebia, aonde eu, aleluia, prostituía, aonde esse mundo me fez usar drogas. Mas hoje eu sou liberto. Por quê? Porque houve um Jesus, a qual foi parar na cruz por mim e por você, irmão. Não adianta nada nós viver dentro de uma igreja, mas sendo preso naquilo que nós queremos viver. Vai doer. Mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Não adianta nada nós vivermos dentro de cultos, dentro de igreja, culto após culto, e não ter mudança na nossa vida. Entenda que nessa noite o Senhor falou fortemente ao meu coração e ao teu coração: sai da zona de conforto, sai da zona da onde te prende, da onde te segura, porque o teu ministério precisa crescer.